Meu amigo, o problema do preço dos alimentos, para além de castigar o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, tá tirando o sono do Lula. Essa é a verdade. A popularidade dele tem despencado de uma forma absurda. O índice de desaprovação do governo Lula superou a marca de 50%, que chegou a 51% de acordo com dados da pesquisa Poder Data. E bem, temos aqui agora, né, em números, problemas de cidades, né, a questão do preço dos alimentos em cidades grandes, importantes, capitais aí. E olha só, em São Paulo, o preço dos alimentos subiu 10%, meu amigo, né? 10%. Olha, muito maior do que o índice IPCA, obviamente, né? Deixou para trás, deixou no chinelo o IPCA. E é esse tipo de coisa aqui que impacta bastante, principalmente o brasileiro mais pobre que vive nas grandes cidades. As grandes cidades, as capitais, são majoritariamente habitadas por pessoas pobres. Casos como São Paulo aqui, pessoas muito pobres, inclusive, né? Imagina ter que arcar com um aumento de 10% no preço dos alimentos no intervalo aqui de apenas um ano, muito maior do que qualquer reajuste salarial, sem dúvidas, né? E é por isso aqui, na prática, que a gente vê que a inflação dos ricos, né? Eu já vou falar por que isso aqui é um problema, esse termo é completamente equivocado, né? Mas a inflação foi menor do que para os pobres, ou seja, o preço de tudo que o rico consome subiu menos do que aquilo que o pobre consome, né? E aí você entende por que o índice IPCA é tão baixo, porque tá cheio de coisinhas ali que ajudam a puxar o índice geral, né? Mas aquilo que realmente importa para o mais pobre, os preços ali dos alimentos, dos remédios, da gasolina, tudo isso está subindo para um caramba. É algo impressionante, de fato. E as expectativas, né, as projeções são piores, porque o mercado já está precificando IPCA, esse índice maceteado que eu estou falando, 5,50 no final desse ano, uma piora absurda e deixando o teto da meta de inflação, que é 4,5%, lá para trás. Olha o tanto que isso vai pesar no bolso do mais pobre em 2025, né? Eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui a minha análise sobre o Boletim Focus, que é de onde vem essa projeção aqui, tá? Mas falando sobre o aumento de preços nas capitais brasileiras, então, né? A que mais aumentou foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que é ali no Mato Grosso mesmo que o preço da picanha tá o mais alto do Brasil, inclusive, né? A sagrada picanha do Lula, né? Mas é um aumento aqui de 11,3% no ano de 2024. Caramba, meu amigo, para pensar isso aqui, o quanto que isso pesa no orçamento familiar, quanto que pesa no carrinho de compras que o pobre assalariado faz ali. Realmente, isso aqui é uma coisa. Chega a dar pena isso aqui do povo brasileiro. Eu sei que o povo brasileiro elegeu o Lula, mas a verdade é que isso aqui castiga muito a população pobre. Pesa demais no orçamento. E vai aumentando de preço. Você vai fazer o quê? Não vai dar comida para o seu filho? Você vai cortar de outros lugares enquanto consegue fazer isso, né? A gente já está nessa etapa da crise econômica, da deterioração da capacidade econômica do povo de um país, que é a substituição de itens. Você compra itens de qualidade menor, você deixa de comprar alguns itens supérfluos para ter o essencial ali, consegue ainda fazer a cesta, fazer a compra ali do mês e todo mundo consegue comer ainda. Aí depois isso vai piorando, vai se degradando, caso a tendência não seja revertida, obviamente, a ponto de se chegar ali em algum momento de não se conseguir comer. Não tem suficiente para comprar tudo o que se precisa. Espero que o Brasil não chegue nesse patamar, mas tem que ficar de olho nesses números para perceber esse risco aí. Goiânia teve uma alta de 10,65%, São Paulo teve um aumento aqui de 10,07%, né? Porto Alegre aqui está no outro extremo, né? Teve uma inflação aqui, um aumento de preços de alimentos muito menor, menos de 3%, né? Agora, já vou fazer logo de cara aqui a análise a respeito desse termo, né? Inflação dos alimentos. Pelo amor de Deus, eu não aguento esse tipo de coisa circulando com naturalidade na mídia. Eu não me canso de explicar nesse canal que inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. E isso, obviamente, né, é o efeito mais visível dessa expansão da base monetária, dessa oferta maior de dinheiro na economia, os preços sobem. Porque oferta, quando ela cresce,
o valor daquele item ofertado decai. Então, se tem mais dinheiro sendo ofertado, tem uma queda expressiva no valor desse dinheiro aí, né? Principalmente se com essa oferta não vier em contrapartida uma demanda por essa moeda maior. Mas quem que está demandando reais hoje em dia? Quem está doido por aí, quero comprar reais para investir nesse país altamente promissor. Não tem demanda por reais, o preço do dólar está disparando por causa disso também. E por outro lado, você tem uma oferta em constante expansão porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, o dinheiro perde valor. Isso se reflete nos preços, né? Ah, a carne está mais cara aqui no Brasil, está 20% mais cara. Tá em reais. Compara isso com dólar. Compara isso com Bitcoin e me fala se a carne ficou mais barata ou ficou mais cara nesse período. Pois é, né? Então, os preços naquela moeda específica, no caso, comparados com real, cotados em real, ficam mais elevados a partir daí. E é comum, portanto, que se confunda o sintoma com a doença, ou seja, o pessoal olha para a alta de preços e diz que é inflação. Se você usa de forma generalizada essa definição, continua sendo uma definição equivocada, mas dá até para entender. Agora, quando você tem um item específico ou um grupo específico de itens, não existe você falar que o aumento de preço desses itens é a inflação daquilo ali, inflação dos alimentos. Claro que não, porque isso não tem necessariamente relação com o aumento da base monetária. Nesse caso aqui tem, porque é algo recorrente, frequente, duradouro. Mas pode ser aí uma questão sazonal. Vai se reverter em algum momento, né? O ciclo da pecuária, os ciclos da agricultura, dos cultivos ali, tem a época de determinados itens, né? Então não existe isso de inflação dos alimentos, inflação do café, inflação da carne, inflação da gasolina. Isso é uma besteira, uma bobagem. Não leve a sério qualquer veículo de mídia que use essa expressão. Inclusive, inflação dos ricos, inflação dos pobres. Isso não existe. Beleza, pode até falar que inflação como aumento de preços de forma generalizada. Todos os preços da economia de uma vez só. Não essa pataquada que o pessoal faz aqui, né? Mas então, você tem alguns casos aqui, ó, Campo Grande, foi o que eu falei, né? Que teve uma alta grande no preço da picanha, né? Mas as carnes, em geral, subiram mais de 30% ali, né? São Paulo, 26% de forma geral, né? Então você tem aqui, por exemplo, São Luís, do Maranhão, caramba, uma cidade extremamente pobre, de um estado extremamente pobre, né? 10% de aumento no preço dos alimentos e várias outras capitais nordestinas que o aumento foi superior ao IPCA, ainda que num índice menor, né? Então veja como que isso aqui está piorando com projeção de piora. Aí a coisa fica ainda mais crítica, porque já há uma expectativa, né, de que o preço das carnes vai continuar elevado no decorrer desse ano. E você tem uma expectativa, aliás, uma dependência de que a safra seja muito boa para baixar o preço dos produtos, então depende de São Pedro mandar bastante chuva para que os campos possam se recompor. Só que aí você tem o critério do dólar elevado que vai permanecer. O Boletim Focus também fez essa análise. Espera-se que o dólar fique circulando em R$ 6 no decorrer de 2025 inteiro. E aí você tem um cenário então que vários fatores pressionam para que preços continuem subindo. Lembrando que ainda tem reajustes pendentes do ano passado a serem feitos. O varejo está segurando isso como pode, mas vai ter que abrir a porteira em determinado momento. Essa correção ainda vai vir. A correção de um problema do ano passado, mas que vai ser sentida agora em 2025. Então, salário mínimo, beleza, foi reajustado 7, alguma coisa aí, mas os preços já vão disparar agora em vários sentidos. O preço dos combustíveis vai subir em fevereiro, já é algo definido, não está sob discussão, é algo que já se sabe de fato, né? E espera-se que preço de alimentos, preço de carne bovina e outros itens muito sensíveis para a população mais pobre também continue subindo, né? E aí, é claro, o governo acaba impactando mais com sua péssima gestão da economia, sua péssima gestão fiscal, que é a raiz de todos os problemas. O governo acaba impactando muito mais a população mais pobre. É claro, né? Acaba impactando muito mais os pobres que têm que deixar um percentual maior do seu orçamento para comprar itens básicos na economia. O aumento do preço do arroz, da batata, não impacta tanto assim o rico, porque ele não come 50 vezes mais arroz que o pobre.
embora o salário dele possa ser 50 vezes maior. Ele vai comer o dobro, talvez coma até o mesmo tanto. Então o gasto que ele vai ter com isso é pouco relevante, mas para o pobre qualquer aumento de 5%, de 10% no custo geral dos alimentos é uma completa tragédia que, se continuar acontecendo assim, pode significar na prática um momento não muito distante no tempo, tá? Em que o pobre tenha que começar a deixar algumas coisas de fora das suas refeições, das suas compras, por simplesmente não ter condições de pagar por esses itens, né? Vou deixar recomendado aqui então para você a minha análise sobre o Boletim Focus, o último divulgado mostrando uma piora das expectativas de tudo, inclusive da inflação, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.